Contemporaneamente, Ezio Deda é um dos nomes de maior importância na arquitetura em Sergipe. Faltou muito pouco para que a arquitetura perdesse Ezio Deda para o direito. Ezio é filho de uma família que tradicionalmente ofereceu muitos operadores do direito. É sobrinho neto de um grande advogado, é neto de outro, é irmão de vários advogados, tem primos advogados, desembargadores, juízes de direito, promotores de justiça, enfim, uma família dedicada ao direito. E a expectativa de todos era que Ezio seguisse este caminho. Ezio ingressou no curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe, mas antes que chegasse o momento da colação de grau, descobriu os caminhos da arquitetura. É desta sua trajetória em direção ao mundo jurídico que nos fala aqui o arquiteto Ezio Deda. Meu pai sempre teve aquela distância regulamentar, né, que eu acho que a própria formação dele impunha, né? Como ele foi criado com os pais, então ele trouxe isso pra gente. Hoje a gente tem uma relação afetiva muito maior, né? Eu acho que a coisa da idade acabou nos aproximando mais, né? Mas minha mãe não, sempre foi aquela que se preocupava com o dia da criança, com o aniversário, com o Natal. Então minha mãe tinha essa coisa afetiva e de acolher e de aglutinar. Isso vem dela, né? Essa força vem dela. Mas assim, hoje eu vejo que ele repetiu a forma como ele foi criado, né? Isso é natural. As limitações dele, né, vêm dessa origem dele mesmo, né? Da falta de um acolhimento maior, de um afeto mais demonstrado, mas nem por isso deixar de ter afeto. Nós convivíamos muito com a família a convivência sempre era maior com a família de minha mãe. Por quê? Porque como meu pai era filho único, né, e meu avô, eu não cheguei a conhecer o avô paterno, nós só tínhamos acesso da família de meu pai à minha avó, né? E uns primos que eram de segundo e terceiro grau que a gente não tinha proximidade. Então a nossa convivência foi com a família Deda, que é a família de minha mãe, né? Então com os primos da família Deda, porque a família de meu pai a gente não tinha acesso, não tinha proximidade, porque os primos eram muito distantes, entendeu? Então a nossa convivência foi com a família materna, com os parentes da família materna. Veja, dos meus tios maternos, né, só tínhamos uma tia que morava em Simão Dias, né, e essa minha tia tinha 2 filhos. Os demais irmãos de minha mãe teve 5 irmãos, minha mãe é a 6ª, né, moravam fora, moravam no Piauí, moravam em São Paulo, né, e aqui em Aracaju. Então a gente tinha convivência com os primos da família de minha mãe no período das férias, que já era uma tradição, as férias de meio de ano, em julho, a festa da padroeira, todos os primos e os tios iam para Simão Dias para que pudéssemos passar as férias e a festa da padroeira juntos, né? Mas a convivência era essa, com os primos, principalmente do núcleo, filhos dos tios e irmãos de minha mãe. Arthur Oscar de Oliveira Deda era filho de Cavalho Deda. O meu avô, João Silveira Deda, era irmão de Cavalho Deda. Então, Arthur Oscar de Oliveira Deda era primo carnal de minha mãe, né? E sogro de meu irmão, porque Valéria Deda é casada com meu irmão Samarone Deda. E na família temos muito isso, é muito recorrente. Por exemplo, o meu tio Aldo Armando Deda, irmão de minha mãe, é casado com Aparecida Deda, irmã de Marcelo Deda, né? Haroldo Deda é casado com Maura Deda, que também é Deda, são primos. Então isso é muito recorrente na família. Mas não é por questão patrimonial, por questão mesmo de afinidade. Prima carnal de minha mãe. A mãe de Marcelo Deda, Zilda Deda, é a filha mais velha de Cavalho Deda, certo? E ela é irmã de Arthur Deda. Minha mãe é sobrinha de Cavalho Deda. Assim, eu tive muita sorte de ter nascido numa família de interior, né? Mas de poder ter sido o que eu nasci para ser. E ter sido incentivado a isso. Nunca houve nenhum tipo de tolimento, não.
É lógico que tinha a tradição da medicina, do direito, né? Então isso estava, né, em todos os lares, mas lá em casa nunca houve pressão para isso, não. O que aconteceu no meu caso é que quando eu cheguei no terceiro ano, né, do ensino médio, eu tinha que escolher uma profissão e eu tinha mais afinidade com humanas. E tinha 3 irmãos advogados, meus 3 irmãos mais velhos são advogados, né? E muitos familiares na área jurídica, né? Então tinha o próprio Arthur Oscar, que era uma referência, né? Eu tinha o Cláudio Deda, né? Então a Maria Eugênia Deda, que era promotora. Então eu já tinha vários primos e familiares na área. E pela própria minha afinidade com as disciplinas de humanas, eu acabei ingressando no curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe, né? Entrei em 94 e cursei até o 5º período. Foi Direito Noturno. Eu vim estudar no Arquidiocesano, né? Então essa relação até dessa casa com a escola é muito interessante, que eu conto depois. E aí eu ingressei no curso de Direito. No primeiro período eu ainda gostei do curso, porque eram aquelas disciplinas mais introdutórias, né? Fui aluno de professora Nádia Vilas Boas de Sociologia, né? Lembro dela me explicando quem era Durkheim, uma grande professora Nádia. Então, mas no primeiro período eu gostei. O segundo, fui aluno de Carlos Brito, né? O meu professor de Teoria Geral do Estado e de Direito Constitucional 1. Mas aí eu comecei a perceber que o que me encantava no direito era o pitoresco, era o direito penal, era a coisa do pitoresco mesmo, da curiosidade, mas eu não tinha afinidade com a ciência do direito. E então eu comecei a ficar desesperado, porque eu enxerguei que aquilo não me cabia, né? Mas era um curso muito concorrido, e aí a família começou a pressionar quando percebeu que eu não estava gostando daquele curso, que era um curso disputadíssimo.